Depois aqui tem a Gabi, que também está sempre presente aqui comigo nas minhas lives, pelo menos por enquanto. Gabi, obrigado, viu? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Doutor, filho abandonado materialmente deve ser pelo pai ou mãe, né? Tem que contribuir com os pais na velhice? O Código Civil não exclui a responsabilidade dos filhos abandonados, mas nossa jurisprudência tem entendido a favor dos filhos. Oi, Gabi, essa é uma questão que saiu uma decisão recente, tá? Uma decisão recente. Então, entenda o seguinte, até pouco tempo atrás, não fazia diferença se os pais tinham sido bons pais ou não. Porque também da mesma forma que não faz diferença se o filho é bom filho ou não. Então, por exemplo, eu já tive aqui no meu canal um pai que se disse um pai normal, decente. Ele falou, pô, eu tento ver minha filha, pago pensão, sempre paguei certinho, fiz tudo correto e ela não quer me ver, ela não quer ter contato comigo. Talvez, né, ele não discutir isso com ele, mas talvez essa filha tenha até sofrido aí alienação parental. Ele falou, pô, ela não me quer na vida dela, ela não quer me ver, não quer saber de mim. Eu tenho que pagar pensão? Você entendeu? Eu tenho que pagar pensão para um filho que me despreza? Eu falei que sim. E esse tem sido o entendimento. E também o entendimento era que mesmo que o pai fosse um pai ausente, um pai ruim, um pai que não tivesse contribuído para o sustento do filho, se na velhice esse pai precisasse de ajuda, se na velhice esse pai precisasse de ajuda, os filhos eram obrigados a pagar pensão. Inclusive, eu tive um caso assim que me marcou muito. Obviamente que eu não tive só um caso dessa natureza, mas teve um caso que me marcou muito, porque eu representei uma senhorazinha e ela era muito interessante. Era uma senhora assim, sabe, simpática, ela estava doente, né? Eu não me lembro da idade dela, mas devia ter mais de 70 anos. Ela tinha o cabelo branquinho, sabe, o cabelo todo branquinho, um rosto assim simpático. Ela era magrinha, tinha várias doenças. E essa senhora, ela recebia um salário mínimo só de aposentadoria e ela não estava conseguindo, porque ela tinha descobrido ali umas doenças novas ali e ela não estava conseguindo cuidar do tratamento, cuidar dos remédios, enfim, ela não estava conseguindo. E ela era uma velhinha muito simpática, sabe? Eu conversei com ela ali no meu gabinete e eu entrei com ação contra os filhos. Eram 4 filhos e todos filhos bem-sucedidos. Não tinha nenhum filho pobre, todos. Um era dono, empresário, outra era professora, enfim, todos os filhos tinham boas profissões, ganhavam bem. E eu entrei contra esses filhos pedindo meio salário para cada um para ajudar essa senhora nesse momento de crise que ela estava. E para minha surpresa, eu recebi a visita desses filhos. Eles compareceram no meu escritório, pediram para falar comigo, foram com um advogado e me explicaram a história. Eu não posso dar detalhes da história, mas essa senhora tão quietinha, tão bonitinha, tinha sido uma mãe horrível, assim, daquelas assim, que de traumatizar os filhos. E eu falei na ocasião que lamentava saber, né? Lamentava saber disso, dessa história, mas que direito é direito. Eles eram filhos. E é como eu disse, se você está me acompanhando a história, o filho que despreza o pai tem que pagar pensão. Por que quando é o contrário, não tem que, o filho não vai ter que pagar a pensão, né? Quando o filho despreza o pai, não interessa, o pai tem que pagar. Agora, quando o pai é que errou e precisa na velhice, por que os filhos não vão ter que pagar? Na época, o entendimento era esse, eu expliquei e ganhei ação, todos foram condenados a pagar meio salário mínimo, o juiz deu exatamente o que eu pedi, eles se recusaram a fazer acordo, inclusive eles recorreram da decisão, eu ganhei em primeiro grau e ganhei em segundo grau. Então não adiantou nada eles espernear, tiveram que pagar pensão para aquela mãe que tinha sido uma mãe horrível.
Agora, recentemente, isso já faz tempo, tá? 10, 15 anos que esse caso aconteceu, talvez eu não me lembro exatamente a data, mas agora, recentemente, saiu uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça dizendo que os filhos que foram abandonados pelos pais, que o pai foi ausente, que o pai não teve na vida, que os filhos não têm que pagar pensão para esses pais. Num primeiro momento até parece assim, parece justo, né? Até pode parecer justo num momento desse. Mas então, como é que fica quando o filho não quer saber do pai? Como é que fica? Então o pai também não devia ter que pagar pensão, não é isso? Um filho não quer ter... Um pai normal. Não estou falando aqui de um pai violento, de um pai bandido, de um pai criminoso. Não estou falando disso. Eu estou falando de um pai normal que por qualquer razão, talvez a mãe não goste dele, porque ele terminou, porque ele foi infiel, não sei. Aí o filho não quer nada com o pai. Não quer nada. Não quer ver o pai, não quer saber do pai, não quer olhar na cara do pai. Eu já vi filho dizer que quer tirar o nome do pai. E daí? O pai é obrigado a pagar pensão, e se não paga, vai preso. Então eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, assim, se o pai ausente, o pai que não contribuiu, não vai poder pedir pensão para o filho na velhice, então nada mais justo, sob o meu ponto de vista, que também aquele pai que tem um filho que não quer saber dele, que não quer ir na casa dele, não quer falar com ele, o pai também não devia ser obrigado a pagar pensão. Aí ficaria elas por elas. Mas por hora, o que a justiça decidiu é... E eu não conheço as circunstâncias do caso, tá? Porque, gente, depende muito das circunstâncias do caso. Tá? Eu até já conversei disso com o Guilherme. Veja bem, isso não é lei. Não está na lei. Não é uma norma. Isso é uma decisão judicial em cima de um caso que tem certas circunstâncias. Então, assim, isso não é uma regra, não vai ser em todos os casos, tá? Então, é importante fazer a ressalva, tá? Certo, Gabi? Obrigado pela pergunta. Uma ótima...